Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistir em outro horário. Peço desculpas que a minha câmera não está aparecendo, eu estou com um problema no computador e a câmera não está sendo acionada. Mas hoje nós vamos para a aula 14 do Livro dos Médiuns com o nosso querido amigo Marco Bechara. Marco, seja bem-vindo. Bom dia, vou colocar minha apresentação. Todos vendo a minha apresentando, apresentação? Sim, Marco. Ok, então. Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Nós vamos hoje falar do capítulo 7, dos itens 114 a 125, que trata sobre a bicorporeidade e a transfiguração. É a nossa aula 14, no dia 11 de maio de 2025. Vamos lá, então. Como de costume, a gente sempre abre com um texto de reflexão, hoje é curtinho, e é sobre a consciência que todo sábio tem e não deixou de fazer parte do contexto da filosofia, que é uma afirmação de Isaac Newton. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Essa afirmação do Isaac Newton, ela é muito, vamos dizer assim, pertinaz se nós considerarmos que a ciência material ainda não considera a ciência espiritualista. E o dia, né, isso está escrito na Gênese, que ambas se fundirem, ou seja, quando a ciência material der o braço a torcer e verificar que necessita da ciência espiritual, nós vamos ter um avanço muito grande. Então, isso ainda é uma realidade. O que a gente sabe ainda é uma gota, tá? E o que a gente ignora é todo um oceano. Vamos lá, então, começar. Quais são os objetivos específicos da aula de hoje? O primeiro é identificar os conceitos de bicorporeidade e transfiguração e a própria diferença entre eles, né? Então, identificar que ambos os conceitos têm origem nas propriedades, na natureza do perispírito. Aquelas propriedades que nós apresentamos em aulas passadas, que o Zalmino Zimmermann nos traz com muita inteligência, né, para que a gente possa entender. Consolidar o conceito de agênere, que foi falado na aula passada, identificar exemplos na história de casos de bicorporeidade, exemplos não só citados no Livro dos Médiuns, mas exemplos da própria história. E refletir sobre a capacidade luminosa irradiada pela pureza do perispírito de Jesus, ser identificada e referenciada no Novo Testamento como transfiguração. Marco, por que você colocou esse objetivo? Porque é um equívoco do Novo Testamento dizer que o que aconteceu lá no Monte Tabor foi uma transfiguração de Jesus. Tá? Aquilo não foi uma transfiguração, e a gente vai ver por quê nessa aula. Então, vamos começar primeiro falando de bicorporeidade e transfiguração. Esses dois fenômenos, isso é dito na questão 114, são variedades das manifestações visuais e repousam um e outro nas propriedades do perispírito, como a gente falou, que o Zalmino Zimmermann nos apresenta com muita responsabilidade. O espírito esteja o homem vivo ou morto, eu não gosto dessa palavra, vivo ou morto, mas é como está escrito no Livro dos Médiuns, né? Ele estando encarnado ou desencarnado, tem sempre seu envoltório semimaterial, que pode adquirir visibilidade e tangibilidade. Ou seja, mesmo desencarnado, né, a gente já viu isso, o espírito tem o seu corpo espiritual. Tá? Ele não tem, ele deixa de ter o seu corpo físico, deixa de ter o duplo etéreo, que é a matriz do corpo físico, mas ele continua com o corpo espiritual, continua com o corpo mental inferior e continua com o mental superior, que são os corpos, vamos dizer assim, do perispírito, né? O mental superior, para lembrar, é aquela
é aquele envoltório ovalado que protege o Atman, que é totalmente inacessível. Eu até falei já para vocês que quando a gente faz trabalhos de cura, por exemplo, na apometria, nós não temos acesso ao mental superior, tá? Você, inclusive, encontra livros e palestras de apometria dizendo que vai no mental superior e despolariza estímulos de memória. Isso é um equívoco. Tá? Nós não temos acesso ao mental superior. Nós temos acesso ao mental inferior, onde foi plasmado do mental superior para o inferior, né, todas as mazelas que devem ser desadensadas. E aí a gente pode despolarizar, por exemplo, o estímulo de memória. Então, Kardec, né, faz essa revisão aí de coisas que ele, inclusive, já tinha falado em aulas passadas, e a gente vai conceituar, então. Então, a bicorporeidade é quando, né, um espírito é visto em dois lugares ao mesmo tempo. E nesses dois lugares ele se apresenta com um corpo. Tá? Na realidade, o que é isso, Marco? É só o desencarnado que pode fazer isso? Não, o encarnado também pode fazer se ele estiver em desdobramento. Tá? E, na realidade, isso acontece por quê? Porque o espírito em desdobramento, seja encarnado ou no seu estado do corpo espiritual desencarnado, ele adensa. Esse adensamento não pode ser confundido com um conceito que leva à tangibilidade. Esse adensamento é um agregar das partículas do seu fluido perispiritual. Tá? Então, ele manipula isso, ele agrega essas partículas do seu fluido perispiritual através do mentalismo e aumenta a luminosidade para que seja tangível, que seja visível a todos, né, que estarão presenciando aquele fenômeno de bicorporeidade. Já a transfiguração é uma mutação visível da aparência, ou seja, o ser se apresenta com outra característica. Como a gente viu em aulas passadas, né, determinados espíritos trevosos se transfiguram, se apresentando como demônios, como mula sem cabeça, como diabo. Né? Então, existe essa possibilidade plásmica do espírito, através do mentalismo, modificar a estrutura das suas partículas do seu fluido perispiritual. Tá? Essa transfiguração pode ocorrer em desdobramento de um encarnado. Tá? Então, o encarnado está lá com o seu corpo, por exemplo, na cama, e ele se apresenta em corpo espiritual em outro local e ele se transfigura. Ele se apresenta como o pai dele, por exemplo, para se apresentar para a mãe, para trazer, por exemplo, um consolo. Tá? Quase sempre, 99,9% dessas transfigurações são autorizadas pela espiritualidade superior. Tá? E, obviamente, sendo autorizado pela espiritualidade superior, o mentor está em conivência com essa possibilidade. Tá? Mas também pode ser a aparição do desencarnado. Tá? O desencarnado, ele simplesmente faz a mesma coisa que o agênere faz, né? Ele produz o fenômeno de agênere nele, ou seja, ele se torna visível. Se ele quiser se tornar tangível, ele pega, né? Ele captura ectoplasma de algum encarnado, tá? E, pela mesma forma da bicorporidade, ele agrega partículas do seu fluido perispiritual e aumenta a luminosidade. Tá? Então, esses são os dois conceitos de bicorporidade e transfiguração. Você vai reparar que os dois, né, eles têm a mesma origem, que é uma manifestação visual. Marco, mas se essa manifestação for tangível, ele consegue fazer isso só com o mentalismo, né, de agregar essas partículas do seu próprio fluido? Não. Se ela for tangível, precisa de ectoplasma de algum encarnado. Tá? Em outras palavras, a transfiguração é uma variedade da aparição visível a todos, podendo também ser tangível. Lembrando que, para ser tangível, tem que ter ectoplasma.
oportunizando ao espírito se apresentar com um corpo diferente do seu. Puxa, Marco, eu não sabia que o espírito podia fazer isso, e inclusive uma pessoa que está encarnada, tá? Você vai ver mais à frente, Kardec deixa claro que isso é uma possibilidade de espíritos que já estão mais evoluídos, tá? Porém, não é uma regra, porque quando um espírito trevoso quer se transfigurar e se apresentar como uma mula sem cabeça, como o demônio e por aí vai, tá? Ele consegue fazer isso, tá? Com o seu instinto, né, de vontade e produzindo o mentalismo, ok? Vamos ver alguns exemplos de bicorporeidades que são citados no livro dos médiuns, do item 115 ao 117. É por isso que a gente sempre pede, antes, né, de nós darmos a aula, que você leia o capítulo no livro dos médiuns, porque a gente não vai ficar repetindo o que está escrito lá. Porque se a gente ficasse fazendo isso, não precisaria de instrutor, né? Era só você ler, estava tudo certo. E aqui a gente desdobra através da física, da biologia, da química, da física quântica e por aí vai. Então, quais são os exemplos que vocês já devem ter lido lá? Tá? São alguns. O caso de uma vendedora de frutas que aparece durante a noite dentro de uma casa da vizinha, né? Ela aparece lá dizendo: olha, vizinha, eu vendo frutas, né? Logo ali embaixo, na esquina, você pode aparecer lá. Ela estava desdobrada, né? E faz, né, esse fenômeno de bicorporeidade. Marco, por que é bicorporeidade? Porque ela se apresenta em dois locais. Se alguém estivesse na casa dela, essa vendedora de frutas, ia ver ela deitada na cama, tá? E, ao mesmo tempo, ela está na casa da vizinha, lá. Normalmente, quando é o caso só da aparição, ela não usa o ectoplasma, ela simplesmente manipula o seu próprio fluido espiritual, tá? Agregando as partículas, como a gente viu, e, ao mesmo tempo, aumentando a luminosidade. E ela consegue falar normalmente. Tá? Um outro exemplo é o irmão que vivia em outro estado visita a irmã em sua casa à noite, tá? Porque ela estava iniciando um processo de doença. Então, o irmão visita, como se estivesse assim, fazendo uma visita de saudade, ok? O outro exemplo é um senhor idoso que visita e vela por uma enferma em seu quarto. Uma pessoa que ela conhecia, a enferma conhecida, e esse senhor idoso vai lá se apresentar no quarto dela e faz uma prece para ela. Tá? Outro exemplo citado no livro dos médiuns é um senhor que não queria se casar, ele dizia que não ia se casar nunca, e dentro da sua própria casa, ele viu uma jovem vestida de noiva, tá? Toda de branco. E essa jovem se diz ser noiva dele. Ele dá uma gargalhada, pensa que aquilo foi um sonho estapafúrdio, tá? Só que um ano depois, no dia de Corpus Christi, ambos se reconhecem. Puxa, Marco, ele não conhecia essa moça? Não. Ele se reconhece e ela, com as mesmas vestes que ele viu ali na sua própria casa, eles acabam se casando, tá certo? Então, como uma espécie de premonição, onde o espírito se apresentou com bicorporeidade e fez esse anúncio, né, para aquele senhor que não queria casar. Então, esses são os exemplos que a gente encontra ali no livro dos médiuns, do item 115 ao 117. Kardec, já no item 118, ele recebe orientações sobre a indagação. A grande maioria das indagações que Kardec faz de questionamentos são respondidas por espíritos superiores, né? Entre eles, Erasto, que foi discípulo de Paulo de Tarso, é um dos que mais contribui com Kardec para essas orientações. Porém, aqui não é dito qual foi o espírito que se apresentou e explicou a Kardec. Então, o espírito diz a Kardec, explica a Kardec, o seguinte: como o corpo pode viver enquanto o espírito está ausente? Né? Kardec fez esse questionamento. Mas vem cá, como é que ele pode estar em dois locais ao mesmo tempo e estar vivo? Tá? Então, eu explico, o espírito explica.
Poderíamos dizer que o corpo pode viver da vida orgânica, que independe da presença do espírito. Marco, isso é real? É. Você vai ver o exemplo de Antônio de Pádua, que eu vou mostrar daqui a pouco, onde ele estava ele estava num país e ele simplesmente faz o fenômeno da bicorporeidade em outro país para defender seu pai, que estava indo para ser decapitado, né, sendo acusado de assassinato de um vizinho. Tá? Então, o que acontece é que, quando a bicorporeidade, por exemplo, aquele corpo físico, orgânico, ele fica meio que inativo. Puxa, mas ele pode ficar em pé inativo? Pode. Era o caso, né, que a gente vai ver de Antônio de Pádua. Tá? E o outro é uma espécie de corpo da alma, como o próprio Kardec mais à frente vai falar. Tá? Então, apesar de ele estar em dois lugares, um com o corpo físico e o outro com o corpo espiritual, eles estão intrinsecamente ligados. Ligado como? Não só pelo cordão de prata, mas pelos fluidos de cada chakra. Então, o que um sente de um lado, o outro reflete do outro, ok? Então, os espíritos, da mesma forma que certos médiuns videntes, reconhecem o espírito de uma pessoa vivo pelo rastro luminoso, que é o cordão de prata. A gente já falou sobre isso, que chega até seu corpo. Tá? Então, o espírito dá essa explicação a Kardec, que posteriormente vai ser, vamos dizer assim, complementada. Já no item 119, nós temos dois exemplos de histórias eclesiásticas. Tá? O caso 1 é de Santo Afonso de Ligório, que foi canonizado, né, antes do tempo necessário, por ter se mostrado simultaneamente em dois lugares diferentes, o que passou, né, como milagre. Então, Santo Afonso, ele simplesmente tinha essa capacidade, né, e ele simplesmente se apresenta em dois locais, né, com o fenômeno da bicorporeidade, e quando as pessoas souberam, canonizaram, dizendo que ele era santo. Tá? Então, é um caso eclesiástico. E o segundo caso eclesiástico é o próprio Antônio de Pádua, né, que estava na Espanha. Você vai ver que isso aqui tem um equívoco aqui, tá? Ele estava na Espanha, ele não estava na Espanha, ele estava na Itália. Mas isso está escrito no Livro dos Médiuns. Tá? Foi um equívoco que eu não sei se foi algum espírito que passou para Kardec ou o próprio Kardec que confundiu isso. Tá? Então, o que está escrito no Livro dos Médiuns dizia que Antônio de Pádua estava na Espanha enquanto pregava, ou seja, ele estava à frente de um púlpito pregando, e o seu pai estava em Pádua, na Itália, né, indo ao suplício, acusado, né, de uma morte. Ou seja, o pai de Antônio de Pádua estava sendo acusado de ter matado uma pessoa, e naquela época o castigo era decapitação. Tá? Então, quando ele soube disso, né, e ele foi avisado por outros espíritos, nesse momento ele simplesmente faz a bicorporidade, ele se desliga do corpo e se apresenta lá, né, onde o local onde o seu pai estava indo para o martírio. Tá? E ele prova ali, tá? Você vai ver daqui a pouco, eu vou falar com mais detalhes, que o pai não foi o culpado da morte desse homem que ele estava sendo acusado. Tá? E, a partir daquele momento, ele foi absolvido. Tá? Marco, isso está escrito, esse engano está escrito no Livro dos Médiuns? Está. Isso só foi notado pela Federação Espírita Brasileira, né, na edição de número 59, em 1991, que eles reconheceram esse erro. Tá? Então, eles admitiram, lá a FEB, né, admite que houve um equívoco na versão original do francês, bem provável que tenha sido uma tradução equivocada, onde os locais foram trocados. Antônio de Pádua estava pregando em Pádua, na Itália, diferente do que está escrito no Livro dos Médiuns. E o seu pai estava sendo condenado em Lisboa, em Portugal. Então, repara, ó, é diferente, né?
mas a própria FEB reconhece esse erro. Isso foi constatado com mais propriedade nesse livro aqui, ó, tá? Esse livro do Almerido Martins de Castro, na sua 7ª edição, também publicado pela FEB em 87, um pouquinho antes, com o nome Antônio de Pádua, Sua Vida de Milagre e Prodígios. Então, eu fiz aqui, né? Aqui temos um resumo. Antônio de Pádua, que foi discípulo, né, do nosso querido Francisco de Assis, e aqui narra a verdadeira história, tá? Aí mostra que o pai dele ia ser decapitado, e uma coisa interessante é que ele, em bicorporeidade, quando ele se apresenta lá, né, para os algozes do seu pai, ele clama, né, e evoca a presença do espírito que tinha sido morto. Tá? Puxa, Marco, isso é possível também. Então, apresenta-se, né, o espírito visível e ele faz o depoimento. O espírito que foi vítima, ele faz o seu depoimento. Olha, não foi esse homem que me matou. Quem me matou foi o outro fulano, tal, tal, tal. Então, Antônio de Pádua, né, com o seu convencimento e pela sua evolução espiritual, ele consegue não só fazer a bicorporeidade, mas ele faz a evocação desse espírito que tinha sido vítima. Tá? Isso aqui está narrado nessa historinha aqui, que é uma parte do livro, que é um livro maravilhoso, tá? Sobre a vida de Antônio de Pádua, que foi publicado pela FEB em 87. Ok, meus irmãos? Outro caso que vale a pena é da questão 119, né, onde ele fala de Santo Alfonso. Então, vamos lá. Santo Alfonso, tendo sido evocado e interrogado por nós, né, Kardec dizendo que, né, evocou o Santo Alfonso e interrogou ele sobre o fato da bicorporeidade, eis a resposta que Santo Alfonso deu. O homem, quando está completamente desmaterializado, e esse desmaterializado não significa que ele está invisível, tá? Essa referência de desmaterializado é que não tem apego à matéria, ele está já evoluído. Pela sua virtude, e elevou sua alma a Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. O espírito, segundo o seu grau de elevação, pode se tornar tangível à matéria. Tá? Esse conceito de tangível, eu diria que seria melhor visível, tá? Aos olhos de qualquer um. E para ser tangível, precisa do ectoplasma. Tá? Mas, como Kardec não tinha ainda, né, muito esse conhecimento, e o próprio espírito, e a gente vê isso, né, não só no Livro dos Médiuns, mas na Gênese, né, no próprio o Livro dos Espíritos, não é porque é espírito que sabe tudo. Muitas coisas que foram ditas por espíritos lá atrás, né, hoje, né, a gente consegue verificar que houve um pequeno equívoco. Tá? Então, mais um exemplo aqui, né, quando essa palavra tangível devia ser substituída por visível, tá? Porque para haver tangibilidade, precisa adensar, né, com o mix do seu próprio fluido perispiritual com o mix o fluido de um encarnado, ou seja, com o ectoplasma de um encarnado. Então, esse espírito de Santo Alfonso explica isso, tá? Que corrobora o que a gente já vem falando aqui nessa aula. Outro exemplo interessante é de Gaius Cornélius Tácitus, que é conhecido na história como Tácito apenas, tá? Entre o ano 55 e o ano 120 depois de Cristo, né? Ele era um grande historiador e orador romano. Na questão 120, né, do Livro dos Médiuns, exemplifica, né, o fenômeno de bicorporeidade, descrevendo a visita de Vespasiano. Peraí, Marco, deixa eu entender. Então, o Gaius narra, na questão 120, que houve uma visita de Vespasiano a Alexandria, quando testemunha dentro de um templo que estava fechado, completamente fechado, e ele se mostra visível dentro do templo, tá? E acontece também a bicorporeidade de um egípcio chamado Basilide, que encontrava-se enfermo a 80 milhas de distância. Então, os fenômenos de bicorporeidade são comuns
tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Tá? Então, aqui está um exemplo da época dos cristãos primitivos, né? Onde esse espírito egípcio, Basilide, se apresenta e junto com Vespasiano, tá? E eles dão lá um depoimento, né, sobre alguma confusão que havia ali na época. Item 121. O indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes tem dois corpos. Um é físico, que está em um local, tá? E o outro é sutil, que está em outro. Mas desses dois corpos, só um é real, que é o físico, orgânico. O outro não é senão uma aparência. Por quê? Porque é o corpo espiritual. Marco, mas mesmo sendo uma aparência, ele pode tangibilizar, não é? E para isso, a gente já falou, precisa de ectoplasma. Se ele quiser apenas se mostrar visível, ele não precisa do ectoplasma. Pode-se dizer que o primeiro tem uma vida orgânica e que o segundo tem uma vida da alma. No estado de separação, os dois corpos desfrutam simultaneamente e no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Marco, por que os dois se mostram ativos e inteligentes? Esse ativo também não pode ser considerado como se ele tivesse numa animosidade, como se ele tivesse, vamos dizer assim, com movimentos. Para que haja a bicorporeidade, o corpo físico, que é o corpo orgânico, ele fica imóvel. Nós sabemos, né, disso hoje. Naquela época as pessoas confundiam um pouco, tá? E o corpo espiritual se apresenta normalmente, né? Ele se mostra visível porque ele agrega as partículas do seu fluido perispiritual, ele aumenta a luminosidade e ele se torna visível. Ele pode também se tornar tangível, Marco? Pode, claro, se ele, né, conseguir também atrair, né, gravitacionar fluidos do ectoplasma de algum médio de efeito físico. Tá? Então, porém, né, o que chama atenção nesse item 121 é que os dois estão inteligentes, tá? E têm vida. Uma vida orgânica, o outro que ele chama de vida da alma. Porém, o corpo físico ele está, vamos dizer assim, sem movimento, como se estivesse adormecido. Tá? Mas pode estar em pé, por exemplo. Foi o caso de Antônio de Pádua, que a gente, né, viu lá que ele estava à frente de um púlpito, né, atrás de um púlpito, perdão, e ele aparece lá em Lisboa para poder salvar o seu pai, explicar, né, os inquisidores lá que lá estavam levando seu pai para decapitação. Já na questão 122, a gente tem um bom exemplo de transfiguração. Vamos ver aqui o que fala essa questão 122. Ela consiste, está explicando o que é a transfiguração. Ela consiste na mudança de aspecto de um corpo vivo. Nos anos de 1858 e 1859, nos arredores de Saint-Étienne, que é na França, uma jovem de uns 15 anos desfrutava da singular faculdade de se transfigurar. E não era uma vez, duas, não, eram diversas vezes. Quer dizer, a de tornar, em certos momentos, tá, ela alterava a sua aparência. E era uma coisa estranha, porque ela conseguia fazer essa transfiguração se apresentando como pessoas que já tinham desencarnado, tá? E as semelhanças eram incríveis, né? A forma de olhar, o som da voz, a linguagem, tá? Então, esse fenômeno se repetiu centenas de vezes sem que a vontade da moça nele interferisse, ou seja, ela desdobrava, tá? Normalmente devia estar dormindo, tá? Porque não era ela que queria, ela não manifestava a vontade de fazer isso, e ela se apresentava em outros locais, às vezes para dar uma orientação, para trazer uma certa apaziguar, né, a alma de uma pessoa. Ela se apresentava, inclusive, não só com a aparência, mas com o timbre de voz, tudo parecido, tá? Tinha dele não apenas a figura, mas o talhe e o volume do corpo. Puxa, Marco, peraí.
Ela se apresentava, inclusive, com com o corpo daquela pessoa. Aí um médico, tá? Quando soube disso, foi testemunha, né, desse efeito, ele falou assim, tem alguma coisa errada aí, isso aí deve ser um joguete de ilusão, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pesar a moça quando ela estiver no estado normal, e depois, quando ela estiver em estado transfigurado, e obviamente, como tinha tangibilidade, né, nesse exemplo aqui, ela tinha feito aderência de ectoplasma de algum médio de efeito físico. E ele constatou que, quando ela estava transfigurada, ele não sabia, né? Ela se apresentava com peso quase que dobrado do seu peso normal. Puxa, Marco, me explica esse negócio. Como é que ele pode, inclusive, alterar o peso? Utilizando do ectoplasma capturado, né, o espírito encarnado ou desencarnado, no caso ela estava encarnada, pode, pela combinação com seu fluido, realizar pelo pensamento as transformações necessárias. Espera aí, Marco, então ela combina o fluido dela, o fluido perispiritual, com o fluido daquela pessoa que ela vai se apresentar. Normalmente, isso é autorizado por aquele espírito que está desencarnado, nesse exemplo aqui, tá? Para que possa haver maior, vamos dizer assim, credibilidade. Então, através do mentalismo, né, pelo pensamento, ela faz o quê? Ela se apresenta, ela aumenta a sua luminosidade, agrega as partículas, né, fazendo uma densidade maior, né, faz o plasma e, ao mesmo tempo, por ela ter capturado os fluidos perispirituais daquela pessoa com que ela está se apresentando, ela também altera a ponderabilidade. Puxa, Marco, isso é uma coisa bastante interessante, né? E você vai ver, se você voltar aí, né, no material didático das 2 aulas passadas, eu apresento a ponderabilidade como uma das propriedades do fluido perispiritual. Então, aqui não tem nenhum fenômeno que a gente não possa entender, ok? E sobre isso, na questão seguinte, tá? Na questão 123, a gente pode concluir o seguinte, tá? Uma compreensão de que é possível que a irmã, né, que se apresentava com várias formas, por afinidade fluídica e com a participação do irmão dela, tenha recebido e combinado os fluidos perispirituais do seu irmão desencarnado com seus fluidos, por isso que ela aumentava de peso. A ponderabilidade, que é uma propriedade do perispírito, né, pode ser alterada. Então, ela conseguia, quando estava em bicorporeidade, depois de ter plasmado, né, e tornado visível aquele corpo, pelo mix de fluidos que ela fez com o próprio irmão, que autorizou aquilo, ela se apresenta com um peso maior. O corpo, né, realmente do irmão, e com um peso maior. E o médico constatou isso. Tá? Bom, uma hipótese que a gente pode, né, fazer em cima desse fenômeno, que é uma hipótese muito razoável, aí, baseado, né, no conhecimento espírita. Nos utilizando dos conhecimentos dos efeitos de transporte, que nós vimos em aulas passadas, e das aparições, vistos, né, em aula passada, e da atual condição da ciência, e em particular da física quântica, podemos construir a hipótese de que um corpo humano pode sim ser envolvido por fluidos canalizados de antimatéria. Tá? O que é antimatéria mesmo? É o fluido do perispírito, tá? Que na física quântica é chamado de antimatéria, que tem a capacidade de anular, diminuir ou aumentar o seu peso ponderal por efeitos gravitacionais, ou seja, ela gravitaciona e, pela propriedade, né, de ponderabilidade, de poder agregar esses fluidos, ela se apresenta com peso maior. Então, né, a própria física quântica mostra isso para nós. Da mesma forma que a plasticidade plasmada pelo pensamento afinizado pode atribuir todas as características físicas de uma outra pessoa impressas em outro corpo sutil. Vale a pena a gente lembrar essa palavra aqui, ó, pensamento afinizado.
Porque não é qualquer espírito que simplesmente tem autorização ou está afinizado com, por exemplo, um espírito de uma celebridade. E aí ele vai se apresentar como a voz daquela celebridade. Isso é muito mais raro. Nesse caso aqui, da moça, né, que se apresentou como irmão, na questão 122, e que está explicado também na questão 123, é porque havia uma afinidade fluídica entre os irmãos, como acontece em quase todos os casos, né, familiares. Outro caso que vale a pena é um caso que, na minha visão, né, e a gente pode concluir, finalizando essa aula, que é um equívoco chamar a aparição de Jesus, né, junto a Moisés e a Elias, né? Elias é o mesmo espírito de João Batista, tá? Mas ele se apresenta como Elias e não como João Batista. E os seus discípulos estavam desdobrados, então ele sobe ao monte Tabor, né, que é uma colina alta na Galileia, e ele estava acompanhado de João, né, o apóstolo amado, Pedro, né, que era chamado de Simão, e Tiago. Tá? E eles adormecem. E quando eles adormecem, em desdobramento, eles verificam que o corpo espiritual de Jesus está irradiando muita luz. Puxa, Marco, isso seria normal? Sim, claro. Jesus era um espírito que tinha um alto padrão vibracional. Então é natural que, quando alguém desdobrado vê, né, o corpo espiritual de Jesus, né, ou o próprio corpo físico, vai estar ali numa luminosidade absurda. Tá? Mas, ao mesmo tempo, eles veem exatamente Moisés e Elias ao mesmo tempo. Então, isso não pode ser chamado de transfiguração de Jesus, porque Jesus não se apresentou primeiro como Moisés, depois como Elias. Não, eles viram ao mesmo tempo. E é aqui, né, que nós explicamos isso. Ó. Acredito que não é apropriado que essa passagem bíblica deva ser identificada como transfiguração de Jesus, como você vê no Novo Testamento, tá? Não foi uma transfiguração de Jesus. Por quê? Porque, para ser uma transfiguração, o corpo espiritual de Jesus assumiria a aparência de Moisés e, posteriormente, de Elias. E temos relatos, tá? Em Mateus, no capítulo 17, do item 1 ao 9, em Marcos, no capítulo 9, de 2 a 8, e em Lucas, no capítulo 9, do item 28 ao item 36, que os três eram visíveis ao mesmo tempo. Então, isso destrói o conceito de transfiguração de Jesus. Tá? Mas se você for procurar lá no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, você vai ver que está exatamente com esse nome aqui. Ó. E não é um equívoco, né? Como a Igreja Católica alterou muito o Novo Testamento, é bem provável que eles tenham acrescentado isso e colocado das suas próprias cognições essa palavra transfiguração de Jesus, que não foi. Tá? A gente deixa isso muito claro, os próprios evangelistas deixam isso muito claro. Essa hipótese, com base no conhecimento espírita, é o motivo do texto colocado acima da figura, tá? E da nossa afirmação que isso não foi uma transfiguração de Jesus. Ok, meus irmãos? Essa aula é muito curta, mas ela é muito explicativa para a gente entender a diferença entre bicorporeidade e o conceito de transfiguração e deixar claro para vocês que ambos fazem parte da capacidade de aparição do espírito. Ok? Então, eu só tenho a agradecer e pedir a vocês que não esqueçam, para a próxima aula, né, de consultar o cronograma e verificar qual será o capítulo do Livro dos Médiuns que nós estaremos abordando, para que vocês possam ler antecipadamente e, caso haja alguma dúvida, tá, poder apresentar. Manda a pergunta para Simone, tá, pelo WhatsApp, e ela me passa e eu logo respondo para vocês. Tá? Como até hoje ninguém perguntou nada, eu fico na dúvida. Ou eu estou explicando mal a beça,
ninguém está entendendo nada, ou então estou explicando direitinho e as pessoas estão entendendo. Mas fica aí, né, novamente, o convite para, se houver qualquer dúvida, por favor, perguntem, não deixem a dúvida ficar acumulada, porque Kardec é brilhante em suas explicações. Porém, nós, como instrutores, temos o dever de dar desdobramento pela ciência às coisas que Kardec lá atrás falou e não podia explicar como a gente consegue explicar hoje. Hoje nós temos a biologia, a física, a química, a física quântica, a física de partícula, para explicar todo e qualquer fenômeno considerado até mesmo milagre dentro do Antigo e do Novo Testamento. Então, fica aí, né, a indagação para vocês, né? Será que eu estou deixando acumular alguma dúvida? Será que tem alguma coisa que o Bechara falou que ele poderia explicar melhor? Então, por favor, não deixem de fazer as perguntas caso haja necessidade. Ok, meus irmãos? Então, Atma Namastê, até o próximo domingo. Beijo no coração e que a paz de Jesus esteja nos lares e nas mentes de cada um de vocês. Um abraço, tudo de bom.